Amigos do Seara Fraterna, boa noite. Estamos nos aproximando do final de um ano que certamente ficará marcado nas nossas vidas. Um ano inesquecível pelas dores, pelo confinamento, pelas restrições radicais que nos forçaram a alterar nossos hábitos e costumes em tudo. Dores oriundas das perdas, do sofrimento pelos entes queridos que se foram, de pessoas conhecidas, de tantos amigos que sofreram as consequências dessa pandemia. Esse inimigo invisível que nos trouxe muita insegurança e um medo enorme. Em paralelo a isso, as fragilidades emocionais das pessoas foram levadas ao extremo, trazendo depressão, angústias e a necessidade urgente de apoio e cuidado. Mas vamos olhar pelo lado positivo deste momento em que estamos. Se estamos aqui, agora, nas nossas casas, assistindo mais uma palestra do Seara Fraterna, é o sinal de que vencemos os obstáculos e caminhamos para mais um ano de vida. São os ciclos naturais da existência. Ano após ano, desafio após desafio, que enfrentamos cada um de nós, cada um tentando apoiar e proteger o outro, porque esse vírus nos obrigou a olhar não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso lado, para aquele que está em torno. Não somente como um possível transmissor do vírus, mas como uma potencial vítima do nosso descuido ao levarmos eventualmente a doença para eles. Então percebemos que isso nos obrigou a olhar para um conceito, uma ideia por excelência, a interdependência. A palavra fundamental neste momento é exatamente a interdependência. Todos estamos dependentes do cuidado e da atenção do outro. E nós mesmos temos que ter o cuidado com o outro. Respeitar as regras definidas pela ciência, como as melhores para esse momento, é a garantia de um risco bem menor de contaminação. Esse é o desafio de olharmos para nós, de rever todos os nossos valores, todas as nossas prioridades. E é esse processo pelo qual estamos passando hoje. O Seara Fraterna vai fazer 67 anos no dia 1º de janeiro de 2021. Ele recebeu esse nome exatamente porque, em 1954, no Dia da Fraternidade Universal, os jovens, nem tão jovens mais, oriundos do Centro Espírita Cristófilos, fundaram e batizaram um novo centro com o nome de Seara Fraterna. Essa fraternidade que nos lembra a necessidade de sermos solidários, éticos, conscientes do que a vida nos proporciona e de que as pessoas interagem conosco na sociedade em que vivemos, e é o que nós levamos como grande legado de 2020. Uma revisão de pensamentos, experiências, hábitos e formas de agir. Estamos observando o planeta inteiro correndo atrás de uma solução, atrás de algo que traga de volta a antiga rotina. Mas vamos pensar nessa rotina. Como levávamos os nossos dias? O que ocupava a nossa mente, o que nos fazia pensar e agir a cada dia e a cada momento? Quais os valores que cultivávamos? Esses pensamentos, os hábitos que tínhamos, eram saudáveis? Eram válidos? São válidos ainda hoje quando olhamos em torno de nós e vemos tantas pessoas sofrendo as consequências dessa doença? Quais valores cultivamos ainda hoje?
O que se tornou essencial nestes dias? Em que acreditamos? Interessante, porque Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 1, falando sobre o caráter da revelação espírita, ele diz que a doutrina se apoia em fatos e, portanto, tem que ser essencialmente progressiva, e afirma que a doutrina espírita deve estar aliada à ciência. Tanto porque as descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. E Kardec diz mais, que se essas descobertas demonstrarem que a doutrina espírita está errada em algum ponto, ou se uma verdade nova se revelar, a doutrina a aceitará e terá que se alterar naquele ponto, pois terá que evoluir em paralelo com o progresso da humanidade. Kardec valorizou a evolução do conhecimento humano, o conhecimento da humanidade, que cresce, que modifica, que toma novos rumos, que dá novos rumos para a sociedade. Essa ciência, esse conhecimento que faz com que tudo evolua. Assim, ele não engessou a doutrina espírita, ele nos mostrou o caminho correto. É seguir o conhecimento, evoluir com o conhecimento da humanidade e crescer, melhorar, modificar os seus hábitos, porque novos hábitos mostram ser mais adequados. E é exatamente essa ciência que hoje se mobiliza para nos salvar. No esforço inédito de amor, dedicação e competência, os cientistas correram numa velocidade incrível atrás de um meio de nos proteger e salvar dessa doença. Temos que olhar, então, esse planeta em plena transição. As pessoas, esses espíritos encarnados, todo esse processo pelo qual estamos passando como um grande movimento de amadurecimento, de reavaliação, de reeducação da vida. Hoje, certamente, nós estamos muito mais sensíveis aos problemas de cada um. Hoje, estamos muito mais sensíveis aos problemas da coletividade. Estamos mais sensíveis à nossa responsabilidade perante a sociedade. O racismo está sendo combatido. A falta de respeito à mulher está sendo combatida. As pessoas estão mais conscientes e solidárias com a dor alheia. E isso é que faz a grande diferença. Olhar para o mundo, perceber o nosso papel perante a humanidade. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no texto 108, Um pouco de fermento, diz que nós somos interdependentes, que cada ação, cada pensamento, cada palavra nossa influencia as pessoas ao redor de nós. Cada atitude nossa é um modelo para o outro. Que nos achamos magneticamente associados uns aos outros. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. E ele segue dizendo: acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Então, nós temos a responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas, não só com nós mesmos, mas com aqueles que estão ao nosso redor. E é esse conceito, essa responsabilidade que faz com que
precisemos pensar, avaliar, cuidar, pesar cada gesto, cada palavra. Porque nós podemos estar hoje com essa doença, matando aquela pessoa que nós amamos, por nosso descuido, nossa incúria para com nós mesmos, achando-nos acima do bem e do mal. A nossa prepotência, a nossa onipotência, a nossa capacidade de desprezar o conhecimento em benefício do nosso pseudo-bem-estar, da curtição daquilo que achamos mais importante e que é passageiro, é efêmero, momentâneo. Esquecemos do principal, daquilo que é permanente, que é a nossa vida espiritual. Esquecemos da vida e do bem-estar daqueles que nos são caros e que todos os que nos rodeiam a cada dia. É isso que precisamos começar a pensar. Para isso, temos o recurso da Casa Espírita, um local de aprendizado, de convivência, de troca, de modificação das nossas prioridades de acordo com a doutrina espírita. É ali que vamos aprender a utilizar a palavra solidariedade. Essa palavra permeia toda a doutrina. Quando nos aproximamos da obra de Kardec, percebemos que novos horizontes se abrem para a nossa alma. Os valores essenciais pregados pelo Cristo ecoam de forma diferente dentro de nós. Não mais com exclusivismo, com egoísmo, com prepotência ou arrogância das nossas vidas passadas, mas hoje com humildade, simplicidade, fraternidade. O Seara, ao ser fundado, recebeu da espiritualidade a missão de instruir e educar as pessoas. Isso significa que não só devemos transmitir ou ensinar a doutrina espírita para as pessoas que procuram a casa, mas fazer com que esses ensinamentos tragam uma modificação nos valores e nos objetivos essenciais de cada pessoa. Transformar as pessoas pelo amor e pela verdade que está no Cristo. Cada atividade, cada trabalho, cada grupo de estudo do Seara busca a fidelidade a esses preceitos. Cada equipe busca fazer a sua parte, com amor, seriedade e respeito. Como disse o Espírito Verdade, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. O grande objetivo da casa é permitir que todos que a buscam possam concretizar esses ensinamentos. A solidariedade, a empatia, a fraternidade são as molas mestras que impulsionam aqueles trabalhadores que recebem as famílias carentes em busca de auxílio e orientação. Aqueles trabalhadores que acolhem os espíritos infelizes nas reuniões mediúnicas. Aqueles trabalhadores das reuniões públicas que consolam, orientam e ensinam aos que buscam uma porta aberta para o coração. E tantas outras atividades que a casa disponibiliza para aqueles que necessitam de estudo, orientação e apoio. Mas tudo teve que parar de repente. Fomos obrigados a ficar em casa, não mais ir ao Seara e ficamos confinados em nossas casas. Não temos mais o ponto de apoio, o espaço de convivência, de consolo, de orientação. Muitos sentiram como se tivessem perdido o chão. Onde pisar e se estabilizar? Onde buscar o refúgio nas horas difíceis da vida?
Assim como todos nós, o Ceará, como todas as casas religiosas, teve que parar, se reprogramar, repensar cada uma das atividades e como continuar obedecendo a palavra mágica segurança. Segurança para com essa maravilhosa reunião de pessoas que formam o Ceará Fraterno. Pessoas que se dedicam, se sacrificam, se esforçam para crescer e avançar no exercício da doutrina e da caridade. Todos, sem exceção, tiveram que modificar radicalmente as rotinas, o trabalho, a maneira de agir. Não só as pessoas, mas o Ceará como um todo. Conseguimos, com bastante esforço, entrega e dedicação de todos os trabalhadores, usando dos conceitos de interdependência e de solidariedade, mobilizar as coordenações. As pessoas tiveram que aprender a utilizar instrumentos pouco familiares, mas que com o tempo se tornaram essenciais. Neste instante é que percebemos a importância do momento que vivemos. Surgiu como uma força imensa a necessidade de um apoiar o outro nas mais diversas formas. Aquele que conhecia informática, apoiando e ajudando aquele que não sabia usar. Aquele outro que estava bem emocionalmente, buscando apoiar e consolar o que estava frágil e desestabilizado. As orações se multiplicaram. A caridade se fez presente em muitas manifestações particulares e coletivas. O trabalho remoto, com reuniões e conversas pelas diversas plataformas disponíveis, deram um alcance inédito às palestras e grupos de estudo da casa, que se mantiveram funcionando no novo modo. Não mais restritos às salas físicas do Ceará, mas ignorando limites e fronteiras, alcançamos espaços inéditos, levando o conhecimento e o consolo da doutrina estruturada por Kardec. O trabalho caritativo continuou a ser feito, embora mudando os procedimentos conforme indicados pela ciência. Assim, longe de fechar, a casa espírita e a divulgação da doutrina passaram a ter uma dimensão ainda mais vasta que antes. Como disse Paulo de Tarso, estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas. Os espíritos estão ao nosso lado, sempre afinizados com a faixa vibracional em que estamos. Nossas ações, nossos pensamentos, nossas escolhas irão atrair os espíritos que estiverem mais identificados e a troca de influência se fará instantaneamente. Assim, poderemos criar a nossa área de influência positiva ou negativa. Se a nossa atração for positiva, com amor, caridade e paz, essa influência vai gerar resultados positivos. Os nossos amigos espirituais certamente irão contribuir com a elevação do nível vibratório e poderá trazer realizações e transformações surpreendentes. Ao reverso, maus pensamentos atrairão vibrações negativas, que poderão contaminar o ambiente e gerar dissensões e prejuízos ao trabalho. Dessa forma, confirmamos que o sucesso dessa empreitada pode ser resumido em duas palavras: solidariedade e interdependência. De mãos dadas, todos avançaram para a superação, para novos patamares de vida, de fazeres, de maneiras de agir. Mãos dadas. Esse é o símbolo de um novo momento,
de uma nova maneira de viver em consonância com o mundo de regeneração. Todos unidos fraternalmente no caminho da evolução espiritual e emocional. Respeito pela vida, respeito pelo próximo, respeito por todos os que buscam apoiar e cuidar do próximo. Como disse o Cristo, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Amar significa conhecer, aceitar, respeitar, transigir, cuidar, tolerar, querer bem. Significa que todos nós estamos no mesmo caminho, sendo que aqueles que estão à frente têm a responsabilidade de facilitar a passagem daqueles que seguem na retaguarda, levantar os caídos, apoiar os cambaleantes, incentivar os que vacilam, e todos chegaremos no objetivo, que é a melhoria da coletividade no rumo da perfeição. O tema central da casa este ano foi a gratidão. E nesse momento percebemos que esse tema não poderia ser mais acertado. Gratidão a Deus por tudo que temos, pela saúde, pela fé que nos fortalece nos momentos difíceis. Gratidão pela visão mais ampla de que temos da vida em suas dimensões física e espiritual. Essa palestra é uma homenagem singela a todos os ceareiros, a todos os companheiros de lutas que superaram a si mesmos, a todas as dificuldades e riscos deste ano muito especial. Homenagem àqueles amigos e colegas que nos precederam no retorno ao mundo espiritual e que hoje estão ao nosso lado, incentivando e lutando conosco pelo melhor. O sentimento profundo de gratidão e respeito aos trabalhadores da casa, frequentadores, estudantes, palestrantes, a cada um dos que buscam essa casa, sejam jovens, adultos e idosos, e que compõem esse ponto de luz que é o Seara Fraterna. Gratidão a todos, dos dois lados da vida. Somos todos, solidariamente, o feixe de varas que não se quebra. Um feliz 2021, muita paz para todos nós. Obrigado.